Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Orochimaru com sistema do cientista louco. Capítulo 71. Ao ver o pergaminho que Dan colocou no chão, Tsunade e Jiraiya não puderam deixar de sentir uma onda de excitação. O pergaminho que eles seguravam era o pergaminho do céu, e agora com o pergaminho da terra em mãos, sua missão estava efetivamente completa. Tudo o que restava era ir para a torre central. Ainda era o primeiro dia de prova, e a perspectiva de ser o primeiro time a chegar à torre central os enchia de orgulho. No entanto, Dan claramente não estava feliz com a situação. Mesmo que ele não estivesse disposto, que escolha ele tinha? Ele subestimou Orochimaru e pagou o preço por isso. O mesmo erro quase fez com que 3 ninjas de Konoha fossem mortos antes, e agora deixou 2 de seus companheiros de equipe gravemente feridos. Tudo isso foi o custo de sua própria arrogância, e ele não podia culpar mais ninguém. Diante da força avassaladora de Orochimaru, Dan não teve escolha a não ser oferecer o pergaminho da terra como forma de garantir sua própria segurança. Ele esperava que ao entregar o pergaminho, pudesse sair e talvez encontrar outra equipe para roubar os pergaminhos, garantindo a passagem de sua equipe no exame. Tsunade vinda do clã Senju, ela sempre abrigou um certo desdém pelos Uchiha. O relacionamento entre os dois clãs sempre foi tenso. Embora compartilhassem a mesma vila, sempre havia uma corrente oculta de animosidade. E durante momentos como esses, mesmo que não fosse um conflito aberto, não havia amor perdido entre eles. Se Orochimaru estava dificultando as coisas para um Uchiha, ela não via razão para intervir. Os lábios de Orochimaru se curvaram em um sorriso malicioso. Tudo bem, andem logo. Parece que os Uchihas não são tão impressionantes quanto eles pensam. Seu bastardo. Dan rosnou sua fúria mal contida. Seu orgulho como um Uchiha estava em frangalhos depois de ser forçado a entregar o pergaminho da terra, e agora esse ninja nascido civil estava humilhando seu clã? Era impensável. A arrogância dos Uchiha nunca permitiria tal insulto. Você vai pagar por isso, Orochimaru. Dan gritou, sua mão segurando o punho de sua espada firmemente. Seus olhos Sharingan brilharam para a vida, seu sangue fervendo de raiva. Orochimaru permaneceu imperturbável, seus olhos frios travando nos de Dan. Você quer lutar? Tudo bem, mas esse será seu último erro. Sem olhar para trás, Orochimaru fez um gesto sutil para Jiraiya e Tsunade, sinalizando para eles ficarem fora da luta. Ele queria lidar com isso sozinho. Tsunade e Jiraiya trocaram olhares inquietos, mas sabiam que era melhor não interferir. Quando Orochimaru enfrentava um único oponente, ele nunca permitia que ninguém mais interviesse. Esta era sua luta, e ele pretendia terminá-la. Nas profundezas da Floresta da Morte, outro grupo de 3 liderados por um garoto do clã Inuzuka estava em movimento, saltando de galho em galho com seus Ninken ao lado deles. Esperem um momento. Inuzuka Zen ordenou, levantando a mão para deter o avanço de sua equipe. O que houve? Ryuichi do clã Hyuga perguntou. Ouvi algo lá na frente. Ryuichi, você pode usar seu Byakugan para verificar? Entendi. Com isso, Ryuichi ativou seu Byakugan. As veias ao redor de seus olhos saltaram enquanto sua visão se expandia, cortando a densa floresta na frente deles como uma faca na manteiga. São eles. Ryuichi disse surpreso. Quem? Zen perguntou, seu interesse despertado. O trio da sala de exames com Orochimaru, Senju Tsunade e Jiraiya. Orochimaru? Interessante. Com quem eles estão lutando? Eles vão enfrentar o time de Uchiha Dan, respondeu Ryuichi. Os olhos de Zen brilharam com a menção de Uchiha Dan. Uchiha Dan? Isso sim é uma surpresa. Se eles acabarem enfraquecendo um ao outro, podemos atacar e pegar os despojos. Vamos lá. Espere, Zen. Ryuichi parou, sua voz tensa. O que está errado? A luta já acabou. Capítulo 72. Quando soube que a batalha havia terminado, Zen ficou inicialmente atordoado, mas logo ficou animado. Acabou? Haha, me diga, qual time venceu? O time de Orochimaru, respondeu Hyuga Ryuichi, ainda observando a cena à frente com uma expressão solene. Sério? Os olhos de Zen se iluminaram, ignorando completamente o tom sério na voz de Ryuichi. Esse Orochimaru é algo especial. Ele até derrotou o Uchiha Dan, mas aposto que foi por pouco, certo? O chakra deles deve estar quase esgotado agora. Esse é o momento perfeito para atacar e pegar o pergaminho deles. Vamos lá, Shingo Ryuichi. Não se incomode, Zen disse Ryuichi com a voz firme e séria. Yen fez uma pausa, intrigado. O que você quer dizer? Ryuichi continuou, seu rosto sério. A batalha deles nem chegou perto. Foi um massacre unilateral completo e absoluto, assim como suas lutas anteriores. O time de Uchiha Dan não teve chance, eles nem conseguiram revidar. Ele deixou isso penetrar por um momento antes de acrescentar, e quanto ao chakra deles, não há sinal de exaustão. Eles parecem tão frescos como sempre. O quê? Inuzuka Zen não conseguia acreditar no que ouvia. Nenhuma chance de revidar, mas Uchiha Dan é um prodígio. Como isso é possível? Zen conhecia Dan pessoalmente. Eles treinaram juntos, e ele testemunhou os talentos do garoto em primeira mão. Durante a competição de equipe anterior, o esquadrão de Dan havia esmagado seus oponentes sem muito esforço. Quando 2 times poderosos se enfrentaram, Zen esperava que faíscas voassem, com um lado mal conseguindo arrancar uma vitória. A ideia de que o time de Dan havia sido completamente dominado não fazia sentido para ele. Zumbido. Naquele momento, um grande inseto voou de volta da selva, pousando obedientemente no dedo estendido de Shingo Aburame, que usava óculos escuros. Após um breve momento, Shingo assentiu decisivamente.
Eles são fortes demais para nós, Shingo declarou claramente. Não temos chance. É melhor recuarmos. Zen olhou entre seus dois companheiros de equipe, suas expressões sérias lhe dizendo tudo o que ele precisava saber. Ele confiava no julgamento deles, afinal, eles eram uma equipe de rastreamento. Enquanto o cão do clã Inuzuka de Zen era o melhor em rastrear cheiros, era o Byakugan de Ryuichi e os insetos de Shingo que podiam sentir a verdadeira força de seus alvos. Ainda assim, a curiosidade de Zen não foi satisfeita. O quê? Chegamos até aqui. Não podemos simplesmente dar uma olhada rápida de longe? Zen perguntou, ainda hesitante em desistir completamente da missão. Shingo pensou um pouco, então calmamente respondeu, podemos observar de longe, mas não devemos enfrentá-los. Se não chegarmos muito perto, ficaremos bem. Eu concordo, Ryuichi acrescentou. Eles provavelmente já reuniram seus pergaminhos. Estaremos seguros se mantivermos distância. Zen, sentindo-se aliviado por não perder nada, sorriu e disse, bem, então o que estamos esperando? Vamos. Com isso, o trio assentiu um para o outro e silenciosamente se dirigiu para a cena da batalha. Enquanto isso, Dan estava deitado no chão, apertando o peito com dor e confusão. Ele não conseguia entender o que tinha acabado de acontecer. Ele tinha visto os movimentos de Orochimaru claramente, mas seu corpo não tinha sido capaz de reagir rápido o suficiente para evitar os ataques. E algumas das técnicas que Orochimaru usou, Dan não conseguia nem compreendê-las com seu Sharingan. Como isso era possível? Orochimaru estava sobre ele, sua expressão calma, mas fria. Mesmo que você possua o Sharingan, ter apenas um Tomoe o torna muito fraco. Esqueça, vamos lá. Com isso, Orochimaru gesticulou para que Tsunade e Jiraiya o seguissem, ignorando Dan, que permaneceu no chão em dor e descrença. A batalha foi rápida e simples. Orochimaru confiou em sua velocidade superior, usando ninjutsu básico que não exigia selos de mão para confundi-lo e subjugá-lo. Na série original, Granite o aconselhou que para derrotar o Sharingan, é preciso evitar lutar de frente ou neutralizar seu poder de alguma forma. Mas Orochimaru, mesmo sem tal conselho, tinha muitas maneiras de lidar com o famoso dojutsu dos Uchiha. Havia várias técnicas para combater o Sharingan, cegar a visão do oponente. Usar uma técnica como o Jutsu da névoa oculta poderia obscurecer o campo de batalha, tornando a vantagem da visão do Sharingan inútil. Velocidade absoluta. Técnicas como o Deus Voador do Trovão. Os 8 portões ou a armadura de relâmpagos do Raikage eram tão rápidas que nem o Sharingan conseguia acompanhar. Chakra da besta com cauda. O chakra errático e imenso de uma besta com cauda não poderia ser previsto pelo Sharingan. Orochimaru não precisava desses métodos, no entanto. Em vez disso, ele usou uma tática mais simples, velocidade esmagadora. Ele se moveu tão rápido que os olhos de Dan puderam ver seus ataques, mas seu corpo não conseguiu acompanhar. Usando técnicas básicas como as mãos de cobra das sombras ocultas, Orochimaru o desorientou facilmente e o derrotou, tornando a batalha muito fácil. Sinceramente, Orochimaru nem precisava ir tão longe. Se quisesse, ele poderia simplesmente ter ativado seu Sharingan. Com seu Sharingan de 3 Tomoe contra o Tomoe único de Dan, ele poderia ter vencido apenas olhando nos olhos do garoto. Mas Orochimaru preferiu manter seu Sharingan em segredo por enquanto, não o revelando a menos que fosse absolutamente necessário. Enquanto Orochimaru pegava os pergaminhos, Tsunade sorriu e perguntou, bem, o objetivo principal está completo. Devemos ir direto para a torre central agora? Orochimaru balançou a cabeça. Não precisa se apressar. Tenho algo um pouco mais, algo interessante em mente. Interessante? Tipo o quê? Jiraiya perguntou intrigado. Orochimaru compartilhou seu plano, e enquanto ele o explicava, os olhos de Jiraiya brilharam de excitação. Oh, eu gosto desse plano. Haha, isso vai ser divertido. E você, Tsunade? Orochimaru perguntou. Tsunade sorriu docemente. Você é meu namorado, não é? Claro, eu vou junto com isso. Ao ouvir a palavra namorado, Jiraiya, que estava animado momentos antes, de repente pareceu ter sido forçado a engolir algo amargo. Mas Orochimaru, sem mostrar reação ao termo, simplesmente continuou. Tudo bem, então vamos começar, disse Orochimaru. Ele puxou uma kunai, cortando seu polegar e espalhando sangue por sua mão antes de formar uma série de selos de mão. Javali, cachorro, pássaro, macaco, carneiro. Jutsu de invocação. Com um estrondo alto, uma enorme nuvem de fumaça branca encheu a clareira. Quando a fumaça começou a se dissipar, a forma massiva da Piton gigante de antes reapareceu na frente deles. O plano estava agora em ação. Capítulo 73. A Piton gigante que Orochimaru havia invocado era a mesma de antes, enorme e aterrorizante. Seu corpo era tão grosso quanto várias pessoas apertando as mãos, e seus olhos, maiores que uma cabeça humana, brilhavam com um brilho predatório. Orochimaru, no entanto, não pareceu notar nada de anormal. Com um salto calmo, ele pulou na cabeça da cobra e acenou casualmente para Tsunade e Jiraiya. Vamos lá para cima. Tsunade e Jiraiya seguiram o exemplo, pousando atrás de Orochimaru. Apesar do tamanho e da ferocidade da cobra, nenhum deles vacilou. Eles já estavam acostumados há muito tempo com as invocações de Orochimaru e aprenderam a confiar em suas decisões. Você está chamando essa cobra grande de novo? Tem certeza de que tem chakra suficiente para mantê-la viva? Tsunade perguntou com ceticismo, ainda maravilhada com o tamanho da criatura. Eu não faria nada que não tivesse certeza, respondeu Orochimaru, com o tom indiferente de sempre. Com um movimento de pulso, ele sinalizou para a Piton gigante se mover. Vamos, disse Orochimaru.
Sim, mestre, a Piton gigante sibilou em resposta antes de deslizar para frente, atravessando o mato, arrancando árvores e pisoteando tudo em seu caminho enquanto se aprofundava na floresta. De seu lugar escondido, Inuzuka Zen, Yuga Ryuichi e Aburami Shingo observavam a enorme cobra e seus cavaleiros com olhos arregalados de descrença. Até o Shiradan, ainda se recuperando de sua derrota, só conseguia assistir em silêncio atordoado enquanto Orochimaru e seu time desapareciam na floresta na Piton gigante. Isso é loucura, Zen sussurrou, incapaz de tirar os olhos da cena. Como ele tem tanto chakra? Os três trocaram olhares, cada um vendo a mesma coisa refletida nos olhos do outro. Medo? Que tipo de monstro é ele? Shingo murmurou. Zen olhou subconscientemente para seu próprio companheiro, o pequeno cão amarelo chamado Kiku. O clã Inuzuka era conhecido por seu vínculo com seus companheiros caninos, e os cães que eles criavam eram endurecidos pela batalha e corajosos. No entanto, agora Kiku tremia incontrolavelmente a seus pés, visivelmente aterrorizado pela presença da cobra de Orochimaru. Zen rapidamente se abaixou, dando tapinhas na cabeça de Kiku para acalmá-lo. Está tudo bem, está tudo bem. Zen deu uma olhada a Ryuichi disse de repente com um tom áspero. O que está errado? Olhe para onde eles estão indo. Zen olhou para cima confuso. Não é esse o caminho para a Torre Central? Ryuichi balançou a cabeça. Não. A direção que eles estão indo não é para a Torre Central. Dentro da torre no centro da Floresta da Morte, o terceiro Hokage estava no andar inferior, ouvindo os relatórios dos examinadores sobre os últimos dias do exame de seleção Chunin. Ao redor dele, havia um punhado de Jounin de Konoha, com membros da Anbu escondidos nas sombras, prontos para intervir a qualquer momento. Hoje é o quinto dia, o Hokage refletiu em voz alta, franzindo a testa enquanto olhava para os 4 times parados diante dele. Apenas 4 times completaram sua missão até agora. O terceiro Hokage achou isso estranho. Das 80 equipes que entraram na Floresta da Morte, mesmo que metade fosse eliminada, ainda deveria haver pelo menos 20 equipes que tiveram sucesso até agora. No entanto, aqui estavam apenas 4, e o que era mais preocupante era que seus próprios discípulos Orochimaru, Tsunade e Jiraiya não estavam entre eles. Não fazia sentido. Ele conhecia melhor do que ninguém a força de seus alunos. Para eles não terem completado a missão ainda não era apenas incomum, era um pouco embaraçoso, considerando seu potencial. O olhar do Hokage varreu os 4 times presentes. O primeiro a chegar foi o time de ataque Sakumo, que chegou à torre no segundo dia. Seguindo-os, o time de Zen chegou no terceiro dia, e então o time de Nara Shikaku no quarto dia. O time de Uchiha Dan tinha acabado de chegar naquela manhã. O Hokage olhou para os examinadores. E os outros times? O examinador deu um passo à frente e falou respeitosamente. Muitos foram eliminados devido a ferimentos ou falta de pergaminhos, Hokage-sama. Quanto ao resto, bum! Uma explosão repentina sacudiu o chão, interrompendo o examinador no meio da frase. O que foi isso? O Hokage perguntou bruscamente, apoiando imediatamente a mão no punho do seu cajado. Ataque inimigo? Um dos Jounin gritou, entrando em ação. Proteja Lord Hokage! Gritou outro enquanto 2 agentes Anbu apareceram ao lado do terceiro Hokage, armas em punho. Mais 2 Anbu dispararam para fora da torre para investigar a perturbação. Os examinadores rapidamente se moveram para proteger os candidatos restantes, incitando-os a assumir posições defensivas. Ajude-me. Por favor, apenas me salve. O ninja de Konoha, com o rosto manchado de sujeira e pânico, estava fugindo desesperadamente pela selva. Suas roupas estavam rasgadas e seus movimentos eram frenéticos enquanto ele tropeçava no mato. Atrás dele, uma Piton gigante deslizava atrás dele, seu corpo enorme colidindo com as árvores enquanto perseguia implacavelmente. Isso é. Os 2 Anbu que saíram correndo pela porta da torre avistaram a cobra gigante imediatamente, arregalando os olhos em descrença. Como pode haver um monstro desses na Floresta da Morte? Perguntou um deles, atordoado. Precisamos derrubá-lo, disse o outro Anbu, já se preparando para atacar. Espere. Olhe atentamente para a cabeça dele. O primeiro Anbu avisou, parando seu companheiro bem a tempo. O segundo Anbu olhou para cima, estreitando os olhos enquanto seguia o aviso. No topo da cabeça da cobra gigante estava uma figura, uma que eles não tinham notado a princípio. Conforme a cobra se aproximava, ficava mais claro. Alguém estava montado na cobra. Os 2 agentes da Anbu trocaram olhares de choque e descrença nos olhos. Capítulo 74. Hahaha, por que você está correndo? Se você entregar o pergaminho, tudo ficará bem. Jiraiya riu, sua voz ecoando pelas árvores densas enquanto sua figura se desfocava em perseguição ao ninja em fuga. Droga, você tá brincando comigo? O gênio em pânico xingou, correndo pelo mato. Mas era tarde demais. 2 kunai com etiquetas explosivas passaram voando por ele, cravando-se no chão logo à frente. O ninja mal teve tempo de arfar antes que a explosão o jogasse pelo ar. Estrondo. Quando a poeira baixou, o infeliz ninja estava inconsciente, e Jiraiya calmamente caiu ao lado dele, desamarrando o pergaminho da cintura do homem e adicionando-o à sua coleção. Com um sorriso ele inspecionou seu cinto, agora pendurado pesado com 3 ou 4 pergaminhos. E pronto. Oh, espera, quando chegamos aqui? Jiraiya disse, finalmente notando a enorme torre central surgindo à frente. Sua expressão despreocupada mudou para confusão quando ele viu o terceiro Hokage, Anbu e vários examinadores parados na frente da torre.
todos eles olhando para ele e para Piton gigante atrás dele em silêncio atordoado. Os 2 membros da Ambu que tinham saído correndo da torre momentos antes foram os mais surpresos de todos. O que está acontecendo? Eles poderiam ser a razão pela qual as outras equipes falharam em completar suas missões? Um deles murmurou, ainda chocado ao ver a enorme cobra e o garoto indiferente montado nela. Enquanto isso, o terceiro Hokage piscou em descrença. Ele tinha acabado de sair para se dirigir aos examinadores, apenas para ser saudado pela visão de seu jovem discípulo casualmente cavalgando uma enorme Piton pela Floresta da Morte. Mas depois de alguns momentos de surpresa, ele riu. Orochimaru, ele refletiu, seus olhos brilhando com uma mistura de orgulho e curiosidade. Seu chakra realmente cresceu forte o suficiente para invocar uma fera desse tamanho? Claramente, esta cobra não era uma fera selvagem da Floresta da Morte, era uma criatura invocada. Sem o conhecimento dos outros, Orochimaru, Tsunade e Jiraiya poderiam ter completado sua missão e alcançado a torre central no primeiro dia. No entanto, graças à sugestão de Orochimaru, eles decidiram tornar as coisas um pouco mais divertidas. O plano: coletar o máximo possível de pergaminhos de outras equipes dentro do período de 5 dias de exame. Com a mente estratégica de Orochimaru, o entusiasmo de Jiraiya por qualquer desafio emocionante e a concordância travessa de Tsunade, os 3 embarcaram em uma fúria absoluta pela floresta. Usando as moscas invisíveis de Orochimaru para detecção e o fator de intimidação de sua Piton gigante invocada, eles minimizaram seu gasto de chakra, usando-o apenas quando absolutamente necessário. Qualquer equipe que ousasse resistir rapidamente aprendeu as consequências. Aqueles que lutaram foram recebidos com força bruta, mas no final, a resistência só resultou em derrota e ocasionalmente um pouco de dor. Enquanto equipes como a de Sakumo entraram na torre cedo, evitando qualquer confronto com Orochimaru, outras não tiveram tanta sorte. A equipe de Nara Shikafu e a equipe de Inuzuka Zen adivinharam as intenções de Orochimaru e sabiamente se apressaram para garantir um pergaminho e entrar na torre o mais rápido possível. Enquanto isso, a equipe de Uchiha Dan sobreviveu por pura sorte, conseguindo evitar a fúria de Orochimaru durante o exame. Agora que os exames estavam chegando ao fim, Orochimaru, Tsunade e Jiraiya chegaram à torre, parando triunfantemente diante do terceiro Hokage, Ambu, examinadores e as equipes restantes. Com um aceno de mão, Orochimaru dispensou sua enorme Piton, que desapareceu em uma nuvem de fumaça. Os 3 estavam parados no pé da torre, suas expressões contando histórias muito diferentes. Orochimaru parecia indiferente como sempre. O rosto de Jiraiya estava pintado de orgulho, e Tsunade ofereceu um sorriso estranho, sem saber como explicar suas ações. Os lábios do terceiro Hokage se contraíram enquanto seu olhar se deslocava para o chão na frente deles, onde uma pilha de pergaminhos, 50, talvez até 60, estava amontoada. O número absoluto era impressionante, muito mais do que o necessário para o exame. Eles roubaram 50 ou 60 pergaminhos. Isso significa que eles roubaram pelo menos 10 times por dia. Os agentes da Ambu por trás de suas máscaras mal conseguiam conter sua descrença. Isso é irreal. Os discípulos do Senhor Hokage realmente são algo especial. Eles não apenas completaram a missão, como também se superaram da maneira mais ridícula possível. Em todo exame Chunin, completar a missão era o objetivo principal, mas essa foi a primeira vez que alguém viu uma equipe ir além assim. As equipes normalmente lutavam com unhas e dentes para reunir apenas um par de pergaminhos do céu e da terra. E ainda assim a equipe de Orochimaru havia reunido mais da metade do total de pergaminhos disponíveis em todo o exame. As equipes de Inuzuka Zen e Nara Shikafu, embora tivessem previsto sabiamente esse resultado, ainda ficaram atordoadas quando viram se desenrolar diante deles. Eles perceberam que se não tivessem corrido para a torre quando fizeram, eles também teriam sido varridos pela trilha de destruição de Orochimaru. Quanto ao ataque Sakumo, ele só conseguiu ficar ali espantado. Como isso é possível, ele pensou. Como o time de Orochimaru conseguiu roubar 50 ou 60 times? Isso está dentro das regras do exame? Sakumo não era estranho aos desafios dos exames Chunin, mas isso era em um nível diferente. A logística disso era alucinante. Mesmo sabendo que Orochimaru era forte, a ideia de derrotar tantos times em tão pouco tempo parecia impossível. O que ele não sabia era que tudo era graças à Piton gigante de Orochimaru. A besta invocada forneceu a vantagem perfeita, permitindo que eles descansassem enquanto ela os protegia e ajudava a localizar outros times. Seu tamanho e poder significavam que nenhum time de Genin tinha chance contra ela. No final, eles não apenas derrotaram os times, eles os dominaram completamente. Agora que tudo havia acabado, a verdade da situação ficou clara para o Hokage e os outros. A escassez de pergaminhos, o pânico entre os outros times e o caos absoluto na floresta foram todos causados por Orochimaru, Tsunade e Jiraiya correndo soltos. O terceiro Hokage balançou a cabeça, sorrindo ironicamente. Isso é inesperado para dizer o mínimo. Hokage-sama, o que devemos fazer? Um examinador perguntou nervosamente, sem saber como lidar com essa situação sem precedentes. Eles reuniram quase todos os pergaminhos. Como devemos proceder? O terceiro Hokage olhou para seus alunos, seu sorriso ficando mais largo. Ele olhou para os Jounin e examinadores reunidos ao redor dele. Essa situação é realmente incomum, ele disse pensativamente. Mas eu gostaria de ouvir suas opiniões. O que deve ser feito sobre isso? O examinador se agitou, sem saber o que dizer. Mas depois de uma breve pausa, ele falou. Bem,
Acho que eles devem ser promovidos a Chunin diretamente. Não há necessidade de eles participarem do resto das seleções. O terceiro Hokage assentiu considerando a ideia. Afinal, quando os alunos excedem todas as expectativas, não há muito sentido em continuar as formalidades. Capítulo 75. Quem falou foi um Jonin chamado Yusha, que estava ao lado do terceiro Hokage. Nós realmente precisamos que eles façam os exames subsequentes? Não podemos simplesmente promovê-los diretamente? De fato, o que Orochimaru e seus companheiros de equipe realizaram foi mais do que impressionante. Mesmo alguém do seu calibre não poderia ter feito melhor. Então, ele acreditava que não havia mal algum em promovê-los diretamente. É realmente incrível que eles tenham conseguido tais feitos. Concordo com Yusha, disse outro examinador, balançando a cabeça em aprovação. Como examinador, ele estava totalmente ciente de que Orochimaru e sua equipe não eram apenas participantes comuns, eles eram discípulos do Hokage. Fosse por causa de sua performance extraordinária ou de seu status especial, ele não tinha razão para se opor. O terceiro Hokage olhou para os outros Jonins. E o resto de vocês? Eles trocaram olhares e depois concordaram com a cabeça. Apoiado. Apoiado. Ninguém tinha objeções à promoção direta de Orochimaru e seus companheiros de equipe. Os Jonin, os examinadores e até mesmo seus colegas participantes como Sakumo, todos sentiam o mesmo. A performance deles era tão extraordinária que ninguém conseguia reunir qualquer resistência ou insatisfação. Assim, com acordo unânime, os exames Chunin terminaram para Orochimaru e seus dois companheiros de equipe. Eles avançaram com sucesso para o posto Chunin. No entanto, o trio não estava com pressa de sair. Em vez disso, eles foram para o segundo andar da torre central para descansar e assistir às partidas restantes. Tsunade se espreguiçou preguiçosamente após chegar ao segundo andar. Não acredito que estamos sendo tratados assim depois de uma luta tão dura. É um pouco surpreendente, honestamente. E isso só mostra o quão imbatível o grande Jiraiya-sama é. Eu sou simplesmente muito forte. Jiraiya se gabou, sorrindo. Por favor, se estamos falando sobre quem mais contribuiu, é obviamente Orochimaru. O que você fez mesmo? Tsunade retrucou, sem se conter em sua zombaria. Para ser honesta com as habilidades de Orochimaru e minha beleza, poderíamos ter vencido até mesmo com um porco em nosso time. O quê? Você está me chamando de porco. Você mesmo disse isso, não eu. Droga, sua mulher sem peito. Jiraiya, você está pedindo por isso. Vamos ver se você gosta dos meus punhos. Estrondo. Antes que Jiraiya pudesse reagir, Tsunade já o havia derrubado com um soco poderoso. Vendo a cena familiar se desenrolar, Orochimaru só conseguiu balançar a cabeça com um leve sorriso nos lábios. Esses dois nunca pareciam ficar sem energia, mesmo depois de passar 4 dias seguidos na Floresta da Morte. De alguma forma, eles ainda tinham resistência para discutir e lutar assim. Tudo bem, Tsunade, chega. Vamos sentar e descansar, disse Orochimaru calmamente. Ok, Orochimaru. Tsunade imediatamente abandonou seu comportamento agressivo, sua expressão se suavizando em um sorriso enquanto ela obedientemente pegava o braço de Orochimaru. A visão deles juntos lembrava a de um jovem casal. Embora Tsunade sempre tenha sido conhecida por suas tendências violentas, parecia que Orochimaru era uma exceção. Agora, ela parecia realmente considerá-lo como seu namorado, seus olhos cheios de afeição e ternura sempre que olhava para ele. Foi bem divertido, considerando que eles tinham apenas 10 anos de idade. Enquanto isso, devido à comoção causada por Orochimaru e seus companheiros de equipe, todo o exame Chunin foi afetado. Depois que se acomodaram na área de descanso no segundo andar, outras equipes começaram a chegar também. O terceiro Hokage e os examinadores ainda estavam discutindo como proceder com os candidatos restantes. A maioria dos pergaminhos tinha acabado nas mãos de Orochimaru e sua equipe, então apenas 12 equipes conseguiram avançar. O debate era se deveria ou não realizar a próxima rodada de seleções para essas 12 equipes. Afinal, sobreviver e coletar pergaminhos de 70 equipes concorrentes era uma prova clara de suas habilidades de combate. No entanto, após muita discussão, o consenso foi que o papel de um Chunin não era uma questão trivial. Esses candidatos logo estariam liderando missões no campo de batalha, então suas habilidades pessoais de combate precisavam ser avaliadas minuciosamente. Assim, foi tomada a decisão de prosseguir com uma batalha de eliminação 1x1 para as 12 equipes restantes. Quanto a Orochimaru e seus companheiros de equipe, eles não tinham mais preocupações sobre o exame. Eles já tinham completado sua parte. A única coisa que chamou a atenção de Orochimaru foi um candidato em particular, Uchiha Dan. O clã Uchiha, apesar de sua reputação perigosa, era, sem dúvida, um clã de gênios. Sua força mental natural permitiu que aprendessem e executassem ninjutsu mais rápido do que a maioria de seus pares. Entre os participantes Uchiha estavam Uchiha Dan, Uchiha Ki, Uchiha Hetsu e Uchiha Shu. Embora Uchiha Shu fosse muito jovem e não tivesse conseguido passar pela Floresta da Morte, os outros avançaram com sucesso. Surpreendentemente, Uchiha Dan também conseguiu avançar. Apesar de Orochimaru ter pegado seu pergaminho no primeiro dia, Dan ainda encontrou uma maneira de ter sucesso. Mesmo com seus companheiros de equipe machucados, ele conseguiu se recuperar e se destacar dos 70 times. Só isso já dizia muito sobre seu talento. Mas Uchiha Dan nunca esqueceria a sombra que Orochimaru lançou sobre ele durante o exame. Orochimaru não só feriu seus companheiros de equipe em um instante, mas também o torturou até mesmo com seu Sharingan durante a luta.
Para alguém tão orgulhoso e arrogante como Dan, aquela batalha foi um golpe devastador para seu ego. Enquanto os participantes restantes continuavam a competir, os exames Chunin lentamente chegavam ao fim. No entanto, devido ao domínio esmagador do time de Orochimaru, muito poucos candidatos acabaram sendo promovidos dessa vez. Além de Ataque Sakumo e alguns membros de clãs proeminentes, a maioria dos ninjas civis havia sido eliminada. No final, pode-se dizer que este exame de seleção Chunin foi um fracasso. Dentro do escritório do Hokage, o terceiro Hokage, vestido com suas vestes cerimoniais, sentou-se atrás de sua mesa com uma expressão calma, suas mãos descansando sob seu queixo. Ele olhou para seus 3 discípulos atentamente. Diga-me, de quem foi essa ideia? Embora ele estivesse inegavelmente orgulhoso de suas realizações, o terceiro Hokage não pôde deixar de sentir que suas ações tinham sido um pouco imprudentes. Um deles tinha que ter sido o cérebro por trás dessa façanha ultrajante. Foi ideia minha, Orochimaru admitiu sem hesitação. O terceiro Hokage esperava essa resposta, mas ainda assim ficou um pouco surpreso. Em sua mente, Orochimaru sempre foi o mais composto e estratégico dos 3. Se alguma coisa, ele pensou que Jiraiya teria sido o único a inventar algo tão impulsivo, seguido por Tsunade. Mas, refletindo mais, ele percebeu que seu julgamento inicial estava errado. Com os níveis de habilidade atuais de Jiraiya e Tsunade, eles não teriam conseguido fazer algo tão extremo sem a liderança de Orochimaru. No entanto, isso levou a outra questão. Por que alguém tão calculista quanto Orochimaru proporia uma atitude tão ousada? Não fazia sentido. Hiruzen estreitou os olhos e olhou diretamente para seu discípulo. Explique suas razões, Orochimaru. Capítulo 76. A expressão do terceiro Hokage ficou um pouco mais séria. Embora eles não fossem punidos pelo que fizeram, não havia como ele elogiá-los também. Se o fizesse, eles poderiam fazer algo ainda mais imprudente no futuro. Como Hokage, era sua responsabilidade entender completamente a situação. Ouvindo a pergunta de Hiruzen, Orochimaru respondeu calmamente, não havia nenhuma grande razão. Eu só queria testar nossos limites. Limites? Sarutobi Hiruzen ficou momentaneamente surpreso, então riu. Haha, entendo. Então, como foi seu teste? Os oponentes eram fracos demais para nos levar ao limite, Orochimaru respondeu com naturalidade, sem um pingo de arrogância, apenas a pura verdade. De fato, entre essa geração de Genin, além de Ataque Sakumo, ninguém estava realmente no nível para ser considerado uma ameaça a Orochimaru e seu time. Nem o esquadrão de Inuzuka, nem o do clã Nara. Nem mesmo os membros dos clãs Uchiha e Hyuga eram o suficiente para desafiá-los. Isso não era orgulho falando, apenas fatos frios e concretos. Talvez Orochimaru pudesse enfrentar o Uchiha e o Hyuga juntos sem nem precisar do Sharingan. No máximo, seria problemático, mas a diferença em chakra, força, velocidade e habilidade geral era muito grande. Mesmo com suas habilidades especiais, eles não seriam capazes de compensar isso. Afinal, nem todo genin de um clã prestigioso poderia se tornar um dos shinobi de elite de Konoha. Os oponentes eram muito fracos, hein? Hiruzen refletiu, intrigado pela resposta direta de Orochimaru. Haha, para você, isso provavelmente é verdade. Não há muitos genin neste exame que poderiam realmente desafiá-lo. Mas falando nisso, há algo que eu queria lhe perguntar. Orochimaru, com suas reservas de chakra atuais, você é realmente capaz de invocar uma criatura desse tamanho? Sim, sensei, Orochimaru confirmou com a voz calma e confiante. Mas até onde me lembro, você se concentrou principalmente no treinamento físico. Hiruzen começou, parando enquanto tentava juntar as peças. Estou ciente disso, sensei, reconheceu Orochimaru. Antes que o terceiro Hokage pudesse investigar mais Jiraiya, sempre o falante, interrompeu ansiosamente. Professor, eu sei a resposta, ele disse, claramente animado para participar. Quando Orochimaru revelou o soro para Jiraiya e Tsunade, ele sabia exatamente o que estava fazendo. O terceiro Hokage levantou uma sobrancelha. Você sabe? Então me diga. Esse cara, Jiraiya começou, apontando para Orochimaru, está conduzindo algum tipo de experimento. É parecido com a super poção de recuperação que ele desenvolveu antes, mas essa foi projetada para aumentar a quantidade de chakra, mas ainda está em fase experimental. Você não acha injusto, professor? Eu trabalho tanto, e aqui está ele, mexendo com experimentos. O terceiro Hokage permitiu que Jiraiya divagasse, dando-lhe permissão para falar livremente, enquanto Orochimaru e Tsunade ficavam em silêncio. Eles não sentiam necessidade de interromper, afinal, Jiraiya frequentemente gostava do som de sua própria voz. Conforme ele continuava, mais animado ele ficava, até que começou a se gabar de sua própria bravura nos exames Chunin. No entanto, Hiruzen mal registrou qualquer coisa que Jiraiya disse depois de ouvir as palavras aumente a quantidade de chakra. Aumentar o chakra? Isso era mesmo possível? A capacidade de chakra de um ninja era tipicamente determinada por seu treinamento físico e habilidades inatas. Orochimaru poderia ter encontrado uma maneira de aumentá-la artificialmente? Ele tinha que estar praticando algo secretamente por conta própria, certo? Mas Orochimaru e Tsunade não pareciam do tipo que mente e nem Jiraiya, mesmo que ele fosse um pouco falastrão. Isso poderia ser real. Pensando nisso, Hiruzen tomou uma decisão. Tsunade e Jiraiya, vocês dois podem ir embora por enquanto. O quê? Jiraiya congelou, claramente pego de surpresa pela repentina dispensa. Mas sensei, eu ainda não terminei de falar. Idiota. Se o Hokage disser para você ir embora, então vá embora. Por que você ainda está balbuciando?
Tsunade agarrou Jiraiya pelo colarinho e o arrastou para fora da sala, sua expressão cheia de desdém. Claramente, ela entendeu que o terceiro Hokage queria falar em particular com Orochimaru. Como Jiraiya poderia ser tão denso em um momento tão crucial? Quando a porta se fechou atrás deles, Hiruzen voltou sua atenção completamente para Orochimaru. Ao longo dos anos, esse discípulo o surpreendeu uma e outra vez. Recentemente, os choques só aumentaram. Primeiro, Orochimaru desenvolveu uma poderosa poção de recuperação. Então, ele dominou os exames Chunin, derrotando sozinho mais de 50 equipes. E agora, ele estava conduzindo experimentos para aumentar as reservas de chakra? Esse menino tinha mesmo apenas 10 anos? Orochimaru, Hiruzen perguntou com a voz baixa e cuidadosa, o que Jiraiya disse é verdade. Sim, sensei, Orochimaru respondeu sem hesitação. Mas o projeto ainda está em estágios experimentais. Hiruzen sentiu uma onda de espanto. Orochimaru não tinha razão para mentir para ele, e ainda assim, aumentar as reservas de chakra? Mesmo em uma fase experimental, era um feito incrível. Orochimaru, por sua vez, não viu nada de extraordinário nisso. Afinal, ele estava usando os recursos de Konoha para sua pesquisa, então era natural que ele contribuísse com algo em troca. Era uma troca justa. No entanto, como sua poção de recuperação havia sido concluída há apenas 6 meses, ele não planejava revelar esse novo experimento tão cedo. Por enquanto, ele simplesmente mencionaria que era experimental. Afinal, ele era a única pessoa que conduzia os testes. O progresso do experimento dependia inteiramente dele. Ouvindo a resposta direta de Orochimaru, Hiruzen não pôde deixar de ficar surpreso. Seu discípulo não tinha razão para mentir, mas o escopo do que ele estava tentando era alucinante. Orochimaru era algum tipo de monstro? Em circunstâncias normais, um ninja de 10 anos, a menos que possuísse um físico especial, teria dificuldade para lançar até mesmo alguns jutsus de rank C. Até mesmo Jiraiya e Tsunade, apesar de seus talentos, tinham reservas de chakra muito superiores às de seus pares. Mas mesmo assim, eles tiveram que passar por um treinamento intenso para invocar suas criaturas. Mas aqui estava Orochimaru, invocando cobras enormes sem nenhum treinamento especial para aumentar suas reservas de chakra. Será que ele realmente está dizendo a verdade? É incrível, mesmo que ainda esteja em fase experimental, disse Hiruzen, finalmente conseguindo suprimir sua surpresa. Mas, você está usando seu próprio corpo como cobaia? Hiruzen foi rápido em entender a questão-chave. Se o projeto ainda estava em estágio experimental, então Orochimaru deve ter se usado como cobaia para testar os efeitos. Essa ideia não lhe agradou. Afinal, Orochimaru era seu discípulo mais talentoso. E se o experimento desse errado e o machucasse? Eu não tinha nenhuma cobaia adequada, Orochimaru respondeu calmamente, dizendo a verdade. Na realidade, com a ajuda de seu sistema, ele não precisava de nenhum outro sujeito de teste. Mas era verdade que a maior parte de sua pesquisa era focada em humanos. A poção de recuperação poderia ser testada em animais feridos, mas quando se tratava de alterar o físico ou o chakra, os animais só podiam fornecer um feedback limitado. Os resultados reais só viriam de testes em humanos. Então, tecnicamente, Orochimaru não estava mentindo. No entanto, a preocupação de Hiruzen aumentou. Seu discípulo era extraordinariamente talentoso, mas e se esses experimentos danificassem seu corpo? Você está sendo imprudente, Orochimaru. O tom de Sarutobi Hiruzen ficou mais afiado. Você entende o que pode acontecer se essa droga tiver efeitos colaterais? Capítulo 77. O tom de Hiruzen estava cheio de repreensão enquanto ele continuava sua palestra. Se esse tipo de droga pode alterar a constituição do corpo, quaisquer efeitos colaterais podem ser catastróficos para os sujeitos experimentais. Ele fez uma pausa, olhando Orochimaru nos olhos enquanto listava os perigos potenciais. Poderia causar qualquer coisa, desde envelhecimento rápido e incapacidade permanente até mesmo a morte por colapso celular completo. Você não se importa com sua própria vida, Orochimaru? Havia uma preocupação genuína por trás de suas palavras. Hiruzen estava mais do que apenas bravo, ele estava preocupado. Se Orochimaru se machucasse imprudentemente com esses experimentos, seria uma grande perda não apenas para ele, mas também para Konoha como um todo. Hiruzen tinha grandes esperanças em Orochimaru, ele era, afinal, seu discípulo mais talentoso. Eu entendo, sensei, Orochimaru respondeu, sua voz calma, embora internamente, ele se arrependesse de revelar muito cedo. A questão do volume de chakra dele tinha escapado involuntariamente quando eles estavam com Tsunade mais cedo. Ele não tinha planejado discutir isso até que sua pesquisa estivesse mais avançada. No entanto, agora que a questão havia sido levantada, ele não tinha escolha a não ser encarar as consequências. Apesar de seu comportamento calmo, Orochimaru sabia que tinha que reconhecer as preocupações de Hiruzen. Estou confiante na minha pesquisa e não prevejo nenhum problema surgindo. Hiruzen, visivelmente chateado, pressionou ainda mais. Não deveria haver problemas. Isso não é bom o suficiente. Se algo der errado, será tarde demais para desfazer o dano. Com uma respiração profunda, Hiruzen se acalmou um pouco. Tudo bem, você pode ir agora. Vou pensar sobre esse assunto cuidadosamente. Mas lembre-se disso, Orochimaru nunca mais faça experimentos consigo mesmo. Entendido? Sim, sensei, Orochimaru respondeu com um leve aceno de cabeça, então se virou e saiu do escritório. HM.
Observando seu discípulo sair, a expressão de Hiruzen permaneceu pensativa. Orochimaru sempre foi um talento excepcional, mas suas ações recentes foram surpreendentes até mesmo para alguém tão talentoso quanto ele. Desenvolver poções de recuperação, derrotar mais de 50 equipes nos exames Chunin e agora aumentar as reservas de chakra por meios experimentais? Seu crescimento era surpreendente, mas também levantava preocupações. Com isso em mente, Hiruzen rapidamente convocou uma reunião de alto nível com os altos escalões de Konoha para discutir o assunto. Em outro lugar no hospital de Konoha, um homem de meia idade estava ao lado da cama de seu filho, que estava enfaixado da cabeça aos pés. Filho, você foi reprovado no exame de seleção Chunin? O homem perguntou cautelosamente. O jovem na cama parecia completamente derrotado. Nem fale nisso, pai. Eu encontrei um monstro durante o exame. Essa cobra enorme surgiu do nada, invocada por um cara durante uma batalha entre meu time e outro. Ele roubou nossos 2 pergaminhos. Ele cerrou os punhos em frustração. É totalmente injusto. Eu nem sei por que alguém assim foi autorizado a participar dos exames Chunin. O homem de meia idade piscou surpreso. Uma cobra gigante, você disse? É. Meu time estava escondido no que pensávamos ser um lugar perfeito, mas de alguma forma aqueles 3 nos encontraram. 3 pessoas e uma cobra. Era impossível lutar ou fugir. Eles eram muito fortes. Os ninjas feridos nas camas próximas também expressaram suas próprias frustrações. Eles quebraram todas as regras. Já é ruim o suficiente roubar um pergaminho, mas eles pegaram o nosso e o do outro time. Completamente implacável. Aquela cobra era enorme. Tinha pele grossa e era ridiculamente resistente. Não havia nada que pudéssemos fazer para pará-la. E com a cobra do lado deles, aqueles 3 eram imbatíveis na selva. Ninguém tinha chance. O tópico parecia estar na boca de todos. Cada ninja de Konoha que tinha participado da Floresta da Morte durante este exame estava discutindo o mesmo nome Orochimaru. No restaurante de churrasco de Konoha, 5 pessoas se reuniram em volta de uma mesa, brindando e comemorando. Embora não estivessem bebendo álcool, o clima era animado. O grupo consistia em Orochimaru, Jiraiya, Tsunade, Atake Sakumo e um jovem chamado Iruko. Atake Sakumo, tendo passado com sucesso no exame Chunin, se encontrou com os outros para comemorar, enquanto Iruko veio especificamente para parabenizar Orochimaru e sua equipe. Iruko, que ainda não havia estudado artes proibidas, era um jovem bastante bonito, com cabelos branco-prateados e feições gentis. No entanto, seus olhos continham uma inveja silenciosa em relação a Orochimaru e aos outros, um reflexo de seu profundo complexo de inferioridade. Orochimaru, eu sabia que você era forte desde o começo, Sakumo disse com um sorriso, mas eu não sabia que você era tão forte. Se eu tiver a chance, eu adoraria treinar com você algum dia. Orochimaru sorriu fracamente. Haverá uma chance. Jiraiya, sorrindo, interrompeu. Vamos, estamos aqui para comemorar. Não vamos falar sobre brigas. Vamos comer mais churrasco. Concordo. Tsunade disse, já empilhando carne na grelha. O som crepitante da carne encheu o ar, e o grupo continuou sua conversa despreocupada. Apesar de sua indiferença habitual, Orochimaru se viu aproveitando a atmosfera mais do que o esperado. As palhaçadas de Jiraiya e os comentários afiados de Tsunade ajudaram a criar um ambiente animado. Depois de comerem até se fartarem, o grupo falou sobre ir à casa de banho para relaxar. Sakumo educadamente se desculpou, dizendo que tinha outros assuntos para resolver, deixando os outros continuarem a noite sem ele. Os 3, Jiraiya, Orochimaru e Tsunade, entraram na casa de banho um por um. Tsunade, no entanto, decidiu não se juntar a eles na sessão feminina, já que estava vazia e ela não queria ir sozinha. Em vez disso, ela esperou do lado de fora. Enquanto se inclinava de volta para a água quente, Orochimaru fechou os olhos, aproveitando o calor. Era raro que ele se sentisse verdadeiramente relaxado, mas não havia como negar que um banho quente tinha seus benefícios. Isso é realmente bom, ele murmurou para si mesmo. Ainda assim, mesmo enquanto ele aproveitava o momento, sua mente vagou de volta para seus experimentos. É hora de começar a acumular mais fundos, Orochimaru murmurou. Neste mundo, o dinheiro ainda era uma ferramenta poderosa. Embora as missões ajudassem com a renda, elas não eram o suficiente para abastecer o tipo de pesquisa que ele imaginava. Orochimaru entendeu que nem tudo poderia ser resolvido por meio da força bruta. Às vezes, os recursos financeiros eram muito mais eficazes. Com um plano claro em mente, ele começou a pensar em maneiras de garantir mais recursos para seus experimentos futuros. Na manhã seguinte, Konoha realizou uma pequena cerimônia de promoção para os ninjas que avançaram com sucesso para Chunin. O evento não foi extravagante, apenas uma simples reunião no campo de treinamento onde Hiruzen fez um discurso e entregou os coletes Chunin e uniformes ninja. Daquele momento em diante, Orochimaru e seus companheiros de equipe foram oficialmente promovidos a Chunin, e sua jornada para completar missões como shinobi de alto escalão começou. Capítulo 78. No 21º ano de Konoha, Orochimaru completou com sucesso o transplante de células. No 22º ano, ele alcançou a divisão celular. No 23º ano, Orochimaru desenvolveu fluido de evolução genética biológica. Em apenas 3 anos, Orochimaru fez descobertas em 3 tecnologias de ponta. Tudo isso enquanto completava missões que o levaram a vários países ao redor da Terra do Fogo. Embora ele não tivesse explorado todos os detalhes sobre essas nações menores, suas viagens lhe deram percepção suficiente para entender sua estrutura geral e recursos.
Durante esse período, Konoha estava relativamente pacífica. Orochimaru, Tsunade e Jiraiya, as estrelas em ascensão de Konoha, tinham pouco para ocupá-los além de missões ocasionais. Quando não estavam em missões, cada um se concentrava em suas respectivas áreas de interesse. Para Orochimaru foi uma pesquisa científica. Tsunade mergulhou no ninjutsu médico, enquanto Jiraiya mergulhou nos mistérios do senjutsu. Ocasionalmente, os três se reuniam para compartilhar uma refeição, conversar e relaxar. Tsunade, em particular, parecia ver essas reuniões como algo mais como uma chance de aprofundar seu romance com Orochimaru. Pelo menos na mente dela, era isso que era. Se Orochimaru compartilhava desse sentimento, permanecia uma questão em aberto. Quanto à pesquisa de Orochimaru, transplante de células e divisão celular não eram habilidades particularmente inovadoras. Na linha do tempo original, Orochimaru já havia dominado essas habilidades há muito tempo. O transplante de células era autoexplicativo, permitindo que ele transferisse células entre diferentes sujeitos. A divisão celular, no entanto, era mais crítica para suas ambições futuras. Em termos simples, a divisão celular é o processo pelo qual uma única célula se divide em duas, com a célula-mãe passando material genético para as células filhas. Este princípio estabeleceu a base para a tecnologia de clonagem, que finalmente permitiria que Orochimaru estendesse sua vida útil e até mesmo alcançasse a ressurreição. Ao dividir suas próprias células, injetando chakra nelas e selando-as nos corpos de outras pessoas por meio de uma marca de maldição, ele garantiu que sua essência pudesse continuar a viver mesmo após a morte. No entanto, embora a divisão celular fosse um passo fundamental, ela sozinha era insuficiente para a clonagem completa ou ressurreição. Orochimaru ainda precisava de avanços tecnológicos adicionais para concretizar essas ideias. Felizmente, graças ao seu sistema, ele não precisou reinventar a roda, ele pôde concentrar seus esforços em experimentos mais urgentes. Seu projeto principal agora era o desenvolvimento do fluido de evolução genética biológica. Essa substância tinha similaridades com fluidos de fusão genética, mas era muito mais avançada. Além de melhorar as habilidades básicas de uma criatura, ela também podia fundir genes especiais em sua composição, permitindo novos e poderosos traços evolutivos. Cada dose do fluido exigia 1 ano para fazer efeito total, o que significava que paciência era crucial. Orochimaru já havia se injetado com várias doses, mas agora era a hora de testá-lo em suas criaturas invocadas. De pé no espaço aberto no topo da pedra do Hokage, Orochimaru contemplou qual de suas bestas de invocação evoluir. Embora ele ainda não tivesse visitado a caverna Rishi para aprender Senjutsu ou conhecer o sábio da cobra branca, ele sabia que evoluir sua invocação de cobra atual seria um esforço que valeria a pena. Manda pode ser a escolha óbvia, Orochimaru refletiu consigo mesmo, mas eu ainda não o invoquei. Vou adiar essa evolução. Em vez disso, ele decidiu se concentrar em uma cobra menor e mais familiar. Vou começar com esta e ver aonde ela vai dar. Com isso, Orochimaru tomou sua decisão. Ele puxou um tubo de ensaio cheio de um fluido vermelho claro e começou o ritual de invocação. Estrondo. Uma nuvem de fumaça branca revelou uma grande piton-flor tão grossa quanto o filhote de um adulto enrolando-se diante dele. Mestre, a cobra sibilou, reconhecendo seu invocador imediatamente. Sim, Orochimaru assentiu. Ele levantou o tubo de ensaio. Abra a boca. A piton com padrão de flor, tendo inteligência limitada, obedientemente seguiu o comando e abriu bem a boca. Esta cobra em particular estava com Orochimaru desde a infância. Seus pais a criaram como uma espécie de guardiã, e ela o protegeu do perigo. Agora, como recompensa por sua lealdade, Orochimaru decidiu que ela seria a primeira a receber o fluido evolutivo. Ele despejou todo o conteúdo do tubo de ensaio na boca da cobra, garantindo que nenhuma gota fosse desperdiçada. Em instantes, os efeitos da poção começaram a se espalhar pelo corpo dela. Que a evolução comece, sussurrou Orochimaru. A Piton soltou um grito de dor enquanto o fluido evolucionário passava por seu sistema. Ela se debateu violentamente, deslizando pelo chão como se estivesse em frenesi. Orochimaru observou calmamente, sabendo que essa reação violenta era parte do processo. Depois de um tempo, a cobra finalmente se acalmou e se enrolou aos pés de Orochimaru, aguardando silenciosamente novas mudanças. Parece que ele se adaptou ao fluido. Agora, é só uma questão de tempo até que a transformação esteja completa, disse Orochimaru, satisfeito com os resultados iniciais. Orochimaru. Orochimaru. Uma voz familiar interrompeu seus pensamentos. Ele olhou para cima e viu uma jovem correndo em sua direção. Era Tsunade, agora com 13 anos. Embora seu corpo tivesse começado a mostrar sinais de desenvolvimento, o progresso era lento para dizer o mínimo. Até o menor sutiã lutava para se ajustar à sua figura para sua frustração. Tsunade perguntou a Orochimaru muitas vezes se ele se importava com seu crescimento decepcionante. Cada vez, ele pacientemente a tranquilizou dizendo que isso não o incomodava nem um pouco. Ele sabia que quando o desenvolvimento de Tsunade fosse concluído, ela se tornaria uma mulher cuja beleza poderia cativar qualquer homem. Ouvindo suas garantias, Tsunade já havia decidido há muito tempo que Orochimaru era um namorado perfeito, bonito, poderoso e, mais importante, extremamente talentoso. Aos seus olhos, ninguém em Konoha poderia se comparar a ele. Orochimaru, o professor está procurando por você. Tsunade disse quando finalmente o alcançou, um pouco sem fôlego. Você sabe por quê? Orochimaru perguntou, seu tom tão calmo como sempre. É algo sobre a poção de recuperação, mas não sei os detalhes, ela respondeu. Eu vejo.
Orochimaru olhou para Piton, ainda no meio de sua transformação. Vou deixá-la evoluir lentamente. Estrondo. Com uma nuvem de fumaça branca, a cobra desapareceu, mandada de volta ao seu reino. Tsunade alegremente pegou o braço de Orochimaru, e os dois começaram a caminhar de volta para a vila. No entanto, a felicidade de Tsunade evaporou rapidamente. Conforme se aproximavam da Pedra do Hokage e se preparavam para pular, eles notaram algo perturbador abaixo. Desse ângulo, eles podiam ver vários cadáveres dispostos no telhado do edifício Hokage. Ao redor dos corpos, um grupo de Jonin de Konoha estava de pé, falando em voz baixa com o terceiro Hokage, que parecia sombrio. Mas o que realmente deixou Tsunade paralisada foi a aparição dos cadáveres. Ela não conseguia acreditar no que via. Sua mão escorregou do braço de Orochimaru enquanto ela corria em direção ao prédio do Hokage. Tsunade. Orochimaru a chamou, mas ela não parou. Quando Tsunade chegou ao topo, seus piores medos foram confirmados. Os corpos diante dela eram de seus familiares. Vendo a expressão de dor de Tsunade, o terceiro Hokage hesitou por um momento antes de falar, sua voz cheia de culpa. Sinto muito, Tsunade. Capítulo 79. Quando Orochimaru chegou ao prédio do Hokage, ele viu Tsunade caída de joelhos, cobrindo o rosto coberto de lágrimas com as mãos, soluçando incontrolavelmente. O olhar de Orochimaru mudou de Tsunade para os 6 ou 7 corpos dispostos em sacos para corpos no chão. Os zíperes dos sacos estavam meio abertos, revelando os rostos dos falecidos. Os olhos de Orochimaru se estreitaram quando ele os reconheceu imediatamente. O clã Senju? Entre os 7 corpos, 4 eram membros do clã Senju. 2 deles, para o desânimo de Orochimaru, eram os pais de Tsunade. Essa percepção o atingiu mais forte do que o esperado, e levou sua mente a correr com vários pensamentos. Orochimaru sabia há muito tempo que após a morte do segundo Hokage, o clã Senju estava em declínio constante. Mas isso era diferente. Após esse incidente, apenas Tsunade, seu irmão mais novo Navaki e Uzumaki Mito, a viúva do primeiro Hokage, permaneceram. Ele sempre se perguntou sobre a misteriosa redução de membros Senju nos últimos anos. Durante os primeiros anos do mandato de Hiruzen como Hokage, o clã Senju ainda era relativamente robusto, e os pais de Tsunade estavam entre os mais notáveis. Mas agora, parecia que os Senju estavam desaparecendo um por um. Por que isso estava acontecendo? Orochimaru uma vez considerou a possibilidade de que o terceiro Hokage estivesse por trás disso. Não era inédito que um governante eliminasse famílias poderosas que pudessem ameaçar sua posição. Afinal, muitos dentro do clã Senju ficaram insatisfeitos quando o título de Hokage passou para alguém de fora de sua linhagem. Mas Orochimaru conhecia bem seu mestre. Hiruzen, apesar de pragmático, não parecia o tipo de erradicar friamente uma família poderosa como Senju, especialmente considerando que o segundo Hokage, Tobirama, tinha sido seu professor. Sem mencionar que os riscos de tal ação eram muito altos. Mesmo que Hiruzen quisesse eliminar o clã Senju, ele teria enfrentado uma imensa reação negativa de legalistas dentro da Vila Anbu, Jonin e outras figuras influentes que respeitavam o legado Senju. Além disso, Danzo, por mais implacável que fosse, também não correria tal risco. O segundo Hokage tinha sido mentor de Hiruzen e Danzo, e nenhuma quantidade de ambição os levaria a desonrá-lo exterminando seu clã. Ainda assim, a questão persistia. Se não era o terceiro Hokage ou Danzo, então quem ou o que estava por trás da lenta extinção do Senju? Enquanto Orochimaru continuava a juntar as peças em sua mente, o terceiro Hokage, que estava por perto, dirigiu-se aos Jonin de Konoha reunidos ao redor dos corpos. Sabemos quem fez isso? Hiruzen perguntou, sua voz carregada de pesar e autoridade. Ainda não sabemos, respondeu um dos Jonin. Quando chegamos, eles já tinham ido embora. Não havia sobreviventes. O terceiro Hokage assentiu severamente. Entendo. Você está dispensado. Entendido. O Jonin fez uma saudação respeitosa e partiu. Agite. Vários agentes da Anbu apareceram atrás do terceiro Hokage, sua presença tão silenciosa quanto sombras. Investigue, ordenou Hiruzen com a voz mais fria que o normal. Entendido. Responderam os Anbu em uníssono antes de desaparecerem tão rapidamente quanto apareceram. Observando essa troca, Orochimaru silenciosamente reafirmou sua suspeita inicial de que Hiruzen não havia orquestrado isso. O choque e a tristeza no rosto do terceiro Hokage eram genuínos demais para ser uma encenação. Depois que o Anbu partiu, Hiruzen voltou seu olhar para seu discípulo perturbado. Tsunade, ele começou, seu tom cheio de tristeza. Nós somos shinobi. Suas palavras foram pensadas como um lembrete, uma verdade amarga que todos os ninjas tinham que encarar. A partir do momento em que escolheram esse caminho, eles tiveram que aceitar que a morte sempre os ameaçava. Mas nenhuma quantidade de treinamento poderia realmente preparar alguém para a morte de entes queridos. Embora a intenção de Hiruzen fosse consolá-la à sua maneira, Tsunade estava consumida demais pela dor para ouvir. Ela continuou a soluçar, suas mãos cobrindo o rosto, seu mundo despedaçado pela perda repentina de seus pais. 3 dias depois, o cemitério de Konoha estava envolto em uma atmosfera sombria. 2 novas lápides estavam no meio do mar de lápides, com os nomes dos pais de Tsunade. Tsunade se ajoelhou diante dos túmulos, suas lágrimas fluindo livremente enquanto ela chorava pelas vidas que lhe foram roubadas. Orochimaru e Jiraiya ficaram em silêncio ao seu lado, sem oferecer palavras de conforto. No mundo do shinobi, a morte era muito comum, e em situações como essa, as palavras frequentemente soavam vazias. Orochimaru. Tsunade finalmente falou, sua voz frágil, quase um sussurro.
Quero ficar sozinho por um tempo. Orochimaru não hesitou. Claro, ele disse suavemente. Ele olhou para Jiraiya, que assentiu em compreensão. Juntos, eles deixaram Tsunade com sua dor, dando a ela o espaço que ela precisava para processar a perda do seu próprio jeito. Enquanto eles se afastavam, Jiraiya não pôde deixar de perguntar. Orochimaru, você realmente não vai ficar e confortá-la? Os olhos de Orochimaru permaneceram fixos à frente. Confortá-la? O que eu poderia dizer para confortá-la? Não é algo que aconteceu comigo. Não tenho o direito de tentar. Jiraiya piscou surpreso com a lógica. Acho que isso meio que faz sentido. Nesse momento, um Anbu apareceu na frente deles, curvando-se respeitosamente. Orochimaru, o Hokage está procurando por você. Entendido, Orochimaru respondeu sem perder o ritmo. Vamos. No laboratório secreto de Konoha, Orochimaru estava diante do terceiro Hokage, que ainda estava visivelmente preocupado com as mortes recentes. Orochimaru, como está Tsunade? Hiruzen perguntou com preocupação genuína na voz. Orochimaru respondeu lentamente, ela está devastada naturalmente. Perder os dois pais levará tempo para se recuperar. O terceiro Hokage suspirou, seu rosto marcado pela tristeza. Deixe-a levar todo o tempo que precisar. Eu falo com ela quando for a hora certa. Ele fez uma pausa antes de mudar de assunto. Eu chamei você aqui para discutir a poção de recuperação. Houve algum progresso em resolver o problema de ela não poder ser usada continuamente? A expressão de Orochimaru permaneceu neutra. Não há solução fácil. A poção estimula a regeneração celular, mas o efeito é fraco. As células humanas seguem um ciclo natural de substituição, e até que esse ciclo se complete, o corpo não consegue suportar outra dose dos efeitos da poção. Hiruzen assentiu, decepção cruzando suas feições. Entendo. Então, por enquanto, permanecerá limitado em seu uso. Está correto, Orochimaru confirmou. Chegamos aos limites atuais do que a poção pode fazer, mas continua explorando outras possibilidades. Com um suspiro pesado, o terceiro Hokage recostou-se na cadeira, profundamente pensativo. Obrigado, Orochimaru. Vamos nos contentar com o que temos por enquanto. Capítulo 80. Hiruzen assentiu levemente, relembrando os eventos que levaram até aquele momento. Um ano atrás, a poção de recuperação desenvolvida por Orochimaru mostrou uma limitação peculiar, embora fosse notavelmente eficaz. Só podia ser usada 2 vezes em um ano. Após o segundo uso, qualquer dose subsequente veria efeitos drasticamente diminuídos. Isso não era exatamente uma desvantagem, mas certamente era uma limitação. Hiruzen esperava que Orochimaru eventualmente superasse isso, mas na época, Orochimaru mencionou que estava trabalhando em algo novo e mais poderoso. Com outros assuntos urgentes em mãos, Hiruzen se absteve de pressionar por resultados imediatos. Em vez disso, ele encarregou um ninja chamado Dan de testá-lo, mas os efeitos permaneceram inalterados. Recentemente, com todo o caos em torno das mortes dos pais de Tsunade, a questão foi adiada. Mas agora que as coisas estavam um pouco resolvidas, eles finalmente chegaram a resolver o assunto. A explicação de Orochimaru hoje confirmou que não havia solução imediata. No entanto, os resultados atuais ainda eram impressionantes. Ser capaz de usar a poção 2 vezes em um ano já era uma conquista incrível. Hiruzen simplesmente esperava mais. Professor, se não houver mais nada, disse Orochimaru, pronto para sair. Ah, tem mais uma coisa, Hiruzen interrompeu. O voluntário para o próximo teste de drogas foi selecionado. Orochimaru levantou uma sobrancelha levemente, mas não disse nada. Ele sabia o que isso significava. A vila havia escolhido alguém disposto a arriscar sua vida pela ciência, pelo bem do avanço de Konoha. Não era incomum, ninjas eram treinados desde jovens para servir sua vila. E muitos estavam dispostos a se tornarem cobaias se isso significasse que Konoha ficaria mais forte. Sua lealdade e disposição para o sacrifício eram admiráveis e inquietantes. Entre chamou Hiruzen. A porta se abriu, e um agente Anbu entrou. Os olhos de Orochimaru se arregalaram em leve surpresa. Ele reconheceu essa pessoa. Era alguém com quem ele já havia trabalhado antes, embora não de perto. Você é o voluntário dessa vez? Orochimaru perguntou. Sim, respondeu o Anbu com a voz firme. Orochimaru inclinou a cabeça levemente. Posso perguntar por que você se voluntariou? Porque eu confio em você, disse o Anbu sem hesitação. Orochimaru não conseguiu evitar um sorriso irônico. Confiança, hein? Era raro alguém dizer algo assim para ele, especialmente considerando os riscos envolvidos no trabalho experimental. Haha, vamos começar então, Orochimaru disse sem perder mais tempo. Ele puxou um pergaminho, desenrolando com facilidade praticada. Bang! Uma explosão de fumaça branca encheu a sala, e quando ela se dissipou, um reagente verde claro apareceu em sua mão. Ele entregou o pequeno frasco ao Anbu antes de se dirigir a ele diretamente. Raposa, como pesquisador líder, devo avisá-lo. Esse processo pode resultar em morte. Estou pronto, respondeu calmamente o agente da Anbu, conhecido como Raposa por sua máscara. Seus olhos não revelavam medo, apenas determinação. Orochimaru admirava a lealdade e dedicação instiladas nas forças de Konoha, embora uma parte dele também achasse isso preocupante. A habilidade de fazer alguém disposto a morrer por um experimento era uma prova do poder da vila sobre seus soldados, um poder que ele achava fascinante e perigoso. Ele entregou o reagente à raposa, que hesitou apenas por um momento antes de remover sua máscara. Abaixo dela estava o rosto de um homem na casa dos 30, envelhecido, mas determinado. Ele olhou para o frasco por um segundo, então, sem mais demora, bebeu de um gole só.
Para fazer o efeito surtir efeito mais rápido, você precisará circular seu chakra, instruiu Orochimaru. Raposa assentiu e se concentrou, canalizando seu chakra por todo o corpo. A princípio, nada pareceu acontecer, mas logo um calor começou a se espalhar de seu estômago, correndo por suas veias como fogo. Sua pele corou, e gotas de suor se formaram em sua testa, brilhando na luz fraca do quarto. A sensação não era totalmente desagradável, era semelhante a mergulhar em um banho quente, o calor inundando cada músculo do seu corpo. No entanto, Raposa sabia que era melhor não relaxar. Ele havia se preparado para a possibilidade de efeitos colaterais extremos ou até mesmo a morte. Enquanto isso, Orochimaru se virou para Hiruzen. Professor, vou me retirar. Você pode cuidar da observação daqui. Hiruzen assentiu, seus olhos ainda focados no agente Ambu sofrendo os efeitos do experimento. Nós cuidaremos disso daqui. Obrigado, Orochimaru. Com isso, Orochimaru saiu da sala, deixando a tarefa restante para o Hokage e seus conselheiros. Assim que ele se foi, Danzo, Koharu e Omura emergiram de uma sala adjacente, tendo observado os procedimentos silenciosamente desde o início. Eles observaram atentamente enquanto Raposa se sentava de pernas cruzadas no chão, meditando enquanto a poção continuava a fazer seu caminho através de seu sistema. O suor escorria por sua testa, mas além disso, não havia sinais imediatos de sofrimento. Danzo foi o primeiro a quebrar o silêncio. Como ele está? 10 minutos se passaram, e Raposa finalmente abriu os olhos. Ele olhou para suas mãos, sentindo a onda de chakra agora fluindo por ele. Meu chakra aumentou em cerca de 50%, ele relatou, sua voz tingida de descrença. 50%? O rosto normalmente impassível de Danzo traiu brevemente seu choque, assim como os outros na sala. Nem Hiruzen conseguiu esconder sua surpresa. Raposa era um Chunin de elite, não um Jonin, mas para um homem de 30 anos, cujas reservas de chakra já estavam estabilizadas há muito tempo. Experimentar um aumento de 50%? Isso era impressionante. Era inédito um ninja adulto aumentar sua capacidade de chakra por tal margem, especialmente depois de atingir a maturidade. A mente de Hiruzen correu com as implicações. Se esse soro pudesse aumentar o chakra de forma confiável nessa quantidade, ele poderia aumentar significativamente o poderio militar de Konoha. Danzo, sempre pragmático, inclinou-se ligeiramente para a frente. Você sente algum desconforto ou efeito colateral? Raposa balançou a cabeça, limpando o último fio de suor da testa. Não, eu me sinto mais forte, mais energético. Não há dor, apenas o calor que se espalhou pelo meu corpo antes. Danzo exalou lentamente, claramente ainda processando o que isso poderia significar. Se isso funcionar em mais de um sujeito, as forças de Konoha podem se tornar quase imparáveis. Hiruzen, embora igualmente impressionado, ainda não estava pronto para comemorar. Precisaremos de mais testes. Este pode ser um caso único. Ainda assim, é promissor. Realmente promissor, murmurou Danzo com os olhos brilhando de ambição.